Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Felipe, e essa coisa aí do Gilmar Mendes, o que você acha? O Gilmar Mendes, ele determinou, né, que a PGR tem... que é a competência originária dos processos de impeachment de ministro supremo, né? Ele determinou isso e também que para fazer o impeachment dos ministros... É isso. Eu acho que é... senadores. Eu acho correto, porque o impeachment do ministro tem que ser com critério objetivo que é oriundo de prática de crime, né? Na verdade, a extrema-direita brasileira está tentando fazer da eleição do Senado uma eleição de julgamento político de afastamento de ministro do Supremo. Não é isso que a Constituição fala, né? O Senado ele faz a sabatina para verificar se preenche as condições, notável saber jurídico, né? Reputação ilibada, mas a indicação é do presidente da República, né? Você não tem a figura... Aliás, a OAB até defende que tenha, né? Que você tenha recall ou tenha... a cada 10 anos, essa é uma posição histórica da OAB. Mas eu entendo que está correto o julgado do ministro Gilmar. Objetivamente, cabe ao Ministério Público Federal verificação de crime contra ministro, e aí sim o Senado, por 2/3, aceitaria ou não a abertura desse processo de impeachment. Porque a direita está querendo fazer crer que nós vamos fazer uma eleição do Senado sobre a composição do Supremo. E isso é digamos assim, um erro histórico e é um erro jurídico, né? Não cabe à opinião pública a substituição, não no regime constitucional atual, a substituição dos ministros do Supremo por concordância ou discordância. Eu posso discordar, mas cabe ao presidente da República, a indicação é dele, né? E a verificado a hipótese de prática de crime, aí sim, abertura de um processo de afastamento desse ministro. Mas com essa decisão, o Gilmar Mendes acabou com os sonhos, né, eróticos da extrema-direita. Eles estão até agora sem entender, né? Estão lá no Senado, fizeram a coletiva, eles estão desesperados, porque era o plano deles, né? Era o plano deles. Né? Ter uma bancada no Senado e derrubar os ministros do STF com os quais eles não concordassem. Então, politicamente... E eles iriam fazer uma campanha de afastamento de ministro supremo. A eleição, veja, isso é um erro, inclusive, do ponto de vista institucional político, né? A eleição é para o presidente da República. Eles estavam claramente forjando nas redes sociais uma eleição de 2 senadores sobre afastamento do ministro, que eu concordo ou não. Se há algo, assim, e eu sou advogado, se alguém que critica o judiciário, suas mazelas, eu fui presidente da ordem, paguei muito caro, inclusive por críticas muito duras que fiz, que era meu papel, mas a gente tem que observar, primeiro, a independência dos poderes, e segundo, na minha visão, Felipe Santa Cruz, não estou falando em nome da OAB, foi um processo importantíssimo para a superação dessa onda de extrema-direita no Brasil, que nós, os oriundos da Constituição de 88, que eu chamo de filhos da Constituição de 88, fôssemos maioria no sistema de justiça. Eu tenho essa convicção, olhando o Ministério Público, olhando o Judiciário, olhando a Defensoria, olhando a Advocacia, com toda a presença da extrema-direita que há, eu acho que o legado de 88 é majoritário. Eu acho não, eu sei. E acho que isso foi importantíssimo para o país superar esse momento da extrema-direita louca, raivosa, de ruptura, golpista. Claro que isso é um processo cheio de fenômenos, né, que nós vamos estudando e naturalmente tem desequilíbrios que tem dentro desse processo. Mas a agenda da extrema-direita era fazer do Senado uma eleição do afastamento ou não do Dino, do afastamento ou não do Alexandre de Moraes,
E não é sobre isso, né? Não é esse, aliás, o papel do senador no próprio sistema constitucional, como representante dos estados. O Felipe, eu não sei se o Felipe continua com a gente agora ou se ele já está indo, mas eu queria fazer uma perguntinha. Se você já estiver atrasado, pode responder mesmo com rapidez, se não, pode explicar um pouco mais. Eu estou perguntando isso a todos os juristas essa semana que vieram aqui, porque eu acho que é a situação mais inquietante que a gente está vivendo agora com relação a essa ação penal do golpe, que resultou na condenação. Você deve ter visto que o senador Carlos Viana, ele propôs a abolição, né, por meio de uma PEC, a abolição daqueles crimes previstos na lei atual de soberania nacional, que acabou de ser promulgada em 21 pelo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e ele teria encontrado a bala de prata porque, na verdade, não estaria, em tese, fazendo nada demais, apenas abolindo, né, descriminalizando. Então o Congresso teria legitimidade para descriminalizar qualquer coisa, como pode descriminalizar droga, seja lá o que for. Ele estaria descriminalizando o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de golpe de Estado. E aí estaria a bala de prata, porque não teria o que fazer, o Bolsonaro ficaria com aquela condenação de 6 anos por dano ao patrimônio público e ele estaria na rua. Eu quero saber o seguinte de ti, aí eu pergunto já sobre o aspecto jurídico total. Isso aí é essa mamata, essa tetinha mesmo, vai ser desse jeito? Ou aquela visão de que isso pode ser e vai ser judicializado no STF é algo sério, porque na verdade estaria aí uma PEC travestida, disfarçando uma anistia, mas isso, dessa forma, isso pode ser avaliado com esse argumento que eu citei aqui, que não é meu, é do juiz? Eu acho que é menos absurdo, porque é algo erga omnes, né, que se aplicaria a todos, e eu teria a tese de que aí eu faria o benefício sim, atingiria já aqueles condenados. É menos esdrúxulo do que o bispo Crivella discutindo pena um por um. Não, a velhinha de Taubaté libera, o outro... É menos esdrúxulo. Mas acho que no final termina no Gilmar, na tua pergunta anterior. Não tem nenhum bobo sentado na mesa, sabe? É óbvio que, assim, por mais que juridicamente faça mais sentido, né, como projeto, não tem nenhuma criança sentada na mesa. Óbvio que isso vai necessariamente passar por uma pactuação do Supremo. Assim como o Supremo também não está ignorando o processo de escolha dos ministros do Supremo e o que estava se mostrando, o que estava se montando pela eleição do Senado. Então, eu acho que continuamos no mesmo lugar, sabe, Henrique? Tem um pouquinho mais de lógica, mas não tem lógica nenhuma. Desculpa o trocadilho. É casuístico. É mais uma tentativa. E, assim, é mais uma coisa das 72 horas, né? Nós estamos a 72 horas da abolição dos crimes, nós estamos a 72 horas do poder moderador do Exército, nós estamos a 70... Não é isso. O país que está na rua está trabalhando, está diminuindo a desigualdade, está retomando a discussão sobre o mercado de trabalho, está perguntando o que vai fazer com o dia de descanso, está perguntando que vida é essa, que as pessoas só trabalham e são escravizadas pelas plataformas. O país está querendo discutir as questões reais, né? E nós somos levados de novo para esse mundo deles, que é, de certa forma, fantasioso, né? Para encerrar, só uma perguntinha técnica. Se isso, por acaso, fosse aprovado, valeu, aprovou, foi mesmo para frente, estou imaginando lá na frente. Ao entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou algo do tipo, é o que eu ia perguntar. Isso teria validade até julgamento do mérito ou não teria validade até o mérito? Acredito eu que várias entidades suspenderiam a eficácia dessa medida até o julgamento do mérito. E digo mais, eu volto a dizer... mais uma vez a gente ir para um falso debate. Eu entendo que eles estão mais uma vez criando nós vamos afastar o Alexandre, nós vamos... Não é por aí que vai acontecer. Não tem nenhum idiota na mesa, né? Não tem, muito pelo contrário.